Então, entendam como que começa essa procrastinação. Começa lá, eu estudo errado, eu não aprendo, não memorizo, eu começo a procrastinar. E aí o meu cérebro quer gastar menos energia e quer buscar o prazer. Estudar gasta muita energia, pessoal. O nosso cérebro, o tecido nervoso, ele consome muito oxigênio, ele consome muita glicose. O tecido cerebral, ele consome muito oxigênio e muita glicose. Então, estudar cansa. Quem já fez o Enem aqui? Comenta pra mim. Quem fez o Enem e saiu da prova, parecia que um caminhão tinha passado por cima. Fadigado, sem energia para pensar. Eu fiz, acho que o meu último Enem, acho que foi o quê? Uns 6 anos atrás, se eu não me engano. 6 anos atrás, a última vez que eu fiz o Enem. Cara, eu lembro da última vez que eu fiz, eu saí fadigado, letárgico, eu não conseguia nem pensar direito. Por quê? Porque estudar focado gasta muita energia. Entendeu? Gasta muita energia. Beleza. Então, entenderam todo esse contexto e agora a pergunta, tá, beleza, o que eu faço para melhorar isso? Tá? Então vamos lá, eu vou passar algumas ações, tá? Para você melhorar, então, a questão da procrastinação. Entenderam o que é procrastinação? Acredito que todo mundo entendeu, tá? Né? Então, eu não aprendo, eu não memorizo, logo eu acabo procrastinando. Isso prejudica a minha alimentação, né? Porque a comida dá prazer também. Chocolate, pizza, hambúrguer dá prazer. Então a pessoa desconta na comida. Isso prejudica o sono. Começa a usar mais as redes sociais, até de madrugada, prejudica o sono. Tem uma alimentação ruim, uma alimentação pobre em nutrientes, baseada em junk food, alimentos industrializados, muito glúten, muita farinha, muita massa, muita lactose, muitos alimentos ruins, alimentos inflamatórios, e isso cursa o quê? Com uma desregulação cerebral, né? Começa a prejudicar o eixo intestino-cérebro, que é fundamental no processo de regulação emocional, no processo de aprendizagem, no processo de memorização, é fundamental o eixo intestino-cérebro, que é muito pesquisado hoje aí pela comunidade da neurociência, tá? Beleza. Então, vocês entenderam essa questão. Agora, então, a gente vai. Beleza, e aí? Como é que eu resolvo isso? Assim, eu poderia ficar até amanhã aqui falando de procrastinação, tá? Eu vou passar para vocês quatro ações, tá? 4 comportamentos que você tem que fazer para melhorar aí reduzir a procrastinação, tá? Então, primeira coisa, tá? Você usar o método de estudo ativo. Beleza? Então, assim, quando eu falo método de estudo, né, eu estou falando de várias coisas, tá? Mas eu vou focar aqui na questão da aprendizagem. Então, o método é aprender, memorizar, controle emocional, são várias coisas que envolvem método. Método é o caminho para uma meta, né? Então, o método atletamente, o que ele faz? Ele mostra o caminho para a pessoa passar em medicina em 60 dias. Então, ele vai mostrar o que a pessoa tem que fazer para passar em medicina em 60 dias. Ou passar em medicina esse ano usando os ciclos de 60 dias. Então, esse método ele funciona com ciclos de 60 dias, tá? Beleza. Então, eu vou focar na questão da aprendizagem. Beleza. Então, assim, o que você tem que fazer? Ser ativo, tá? Ser ativo. O que é ser ativo? Ser ativo é você buscar o conhecimento. Então, cientificamente falando, você aprende como? Pensa lá do Homem das Cavernas. Como é que ele aprendeu? Como é que ele desenvolveu o córtex pré-frontal para desenvolver a aprendizagem? Que é a estrutura mais sofisticada do nosso cérebro. Problemas, né? Todo mundo concorda. Tinha um problema para o cara resolver. Tinha um animal que ele precisava caçar para ele conseguir se alimentar. Embora eles pegavam muito mais frutas e raízes, porque era mais fácil, né? Então eles eram coletores, caçadores, então ele coletava os alimentos. Então tinha um problema, tinha o quê? Qual que era o problema? Era a fome. Então eu tinha que desenvolver a capacidade de aprendizagem para quê? Para caçar o alimento e para pegar lá as frutas, pegar as raízes, né? Enfim, pegar os alimentos ali para. Então, ele tinha que ter uma estratégia para subir ali na árvore, pegar os frutos, né? E aí, ao longo dos anos, foi desenvolvendo as ferramentas, né, da agricultura para facilitar todos esses processos, né? Beleza. Então, problema. Você precisa ser ativo. Você sempre tem que partir o teu aprendizado de um problema. Como assim? Provas.
Então, fazer provas. Você precisa estudar por meio de provas antigas, tá? Enfim, não vou entrar muito nesse, senão a gente fica até amanhã aqui, tá? Para mim explicar por que provas antigas. Provas antigas é a melhor forma de você ser ativo. Por quê? Você vai fazer a prova e você não vai saber fazer as questões. Tem um problema para resolver e você não sabe fazer. Inclusive, por que esse método é utilizado nas faculdades de medicina? Nos Estados Unidos, Harvard, John Hopkins, que é a segunda melhor do mundo, Harvard é a primeira. Por que eles usam essa técnica de aprendizagem? O que o médico faz? Quando chega um paciente no consultório dele, o que o médico faz? Ele resolve o problema do paciente dele. Então, lá nos Estados Unidos, né, e eu tenho muita dificuldade, porque a minha faculdade é tradicional, eu tenho muita dificuldade com o método tradicional. Embora que eu aplique o ATM, né? Eu aplico o método atletamente meio que mascarado aqui na faculdade de medicina, porque para mim não funciona o método tradicional. Eu não funciono com ele. Eu tenho TDAH, eu tenho desatenção. Então, para mim, sentar na sala de aula e ficar escutando o professor falar, para mim não funciona. O professor começa a falar, eu já estou pensando em outra coisa, eu estou viajando. Né? Enfim, dito tudo isso, vamos focar aqui. Então, provas. Por quê? Porque provas você vai estar sempre resolvendo problemas. Eu estou falando isso? Não. Harvard, melhor faculdade do mundo, faz isso. John Hopkins, segunda melhor do mundo, faz isso. Né? Inclusive, quem assistiu o filme Mãos Talentosas, o Ben Carson, né, que é o ator principal ali do filme, ele estudou no John Hopkins, né, que é a top 2 do mundo, fez neurocirurgia lá. Então, assim, os caras fazem assim, não. A aprendizagem tem que ter um problema. Dá um problema, e aí, a partir desse problema, você vai aprender os conteúdos. Então, isso é ser ativo. É você buscar o conteúdo, você buscar as informações. Isso vai potencializar a tua aprendizagem e vai potencializar a tua capacidade de memorização. Tá? Sem falar que você vai estar... sem falar que você vai estar o quê? Você vai estar conhecendo o seu inimigo. Porque a prova é seu inimigo. Por quê? Porque não tem vaga de medicina para todo mundo. São 3 milhões de pessoas que fazem o Enem e tem 8 mil, 9 mil vagas de medicina. Tá? Pelo SISU e pelo ProUni. Tá? Acho que é 8 mil vagas, 8 ou 9 mil vagas, se eu não me engano. Tá? Posso estar errado, mas é algo em torno disso. Então tem 3 milhões de pessoas que fazem o Enem, né? E pouquíssimas vagas. Então, o Enem é feito para tu errar, não é feito para você acertar, tá? Então, você ser ativo, isso já dá esse aprendizado, lembra? Por que tu tá procrastinando, né? Tu tá procrastinando porque tu não tá aprendendo, né? Por quê? Se você aprende o conteúdo, se você memoriza o conteúdo, você o quê? Você no outro dia tem vontade de estudar. Aquele exemplo que eu dei no início da aula, da criança, da bicicleta, né? O que acontece? A criança, se ela vai sem expectativa e na primeira aula ela cai e se machuca, e o pai motiva ela, pô, é isso mesmo, esse é o processo de aprender, eu também caí, e fica do lado e motiva ela, e diz pra ela, ó, tu não vai aprender do dia pra noite. Entendeu? Ó, você vai errar muito, você vai ter dificuldade, todo dia você vai aprender um pouquinho. Aí tu pega, por exemplo, um professor de matemática especialista em Enem, o que ele faz? Na primeira aula, o cara fica lá 3 horas falando que a pior forma, a pior técnica de estudo é você ver uma videoaula. Eu tô falando isso? Não, é a ciência. Aí tu vai lá, 2 horas, o cara dá uma aula de 2 horas, uma aula top, tá? Uma aula incrível, com todo o conteúdo, toda a informação. O que faz essa aula? Sobrecarrega de informação, o cara, pô, tá, ele deu todo esse conteúdo. O que é importante? O que eu tenho que saber primeiro? Aí um excesso de informação faz o cérebro gastar energia e faz ele procrastinar. A prova não, por quê? O conteúdo é desse tamanho. Só que na questão não tem como cobrar todo o conteúdo, então ele vai cobrar um pedacinho do conteúdo. Então em cada questão você aprende um pedaço do conteúdo. Olha que interessante isso, tá? É mais complexo que isso, né? Mas não vou ter tempo de ensinar isso para vocês aqui, né? Dentro do método da mente eu tenho várias aulas sobre isso, né? Então não tenho tempo para explicar todos esses detalhes para vocês, tá? Mas assim, ser ativo é isso, é você praticar o conteúdo, fazer muita prova, tá? Isso é a melhor forma de você aprender, sem resolução, tá? Sem resolução, porque se botar uma resolução no meio das questões, isso acaba prejudicando o processo de aprendizagem, tá? Então, primeira coisa que eu faria para reduzir a procrastinação é mudar a técnica de estudo. Muda do passivo para o ativo. Ser ativo 100% do tempo, tá? Ativo 100% do tempo. 100% do tempo você vai ser ativo.
Se eu vou correr uma maratona, logo eu preciso correr na rua. Se eu vou fazer a prova que vai decidir o futuro da minha vida, logo eu preciso fazer provas. Ok? Mesma coisa da bicicleta. No começo, vai cair, vai machucar o ombro, vai ralar tudo. E é normal acontecer isso, tá? Tira a expectativa, vai na humildade, tá? Esse é um erro aí muito comum, tá? Beleza. Aí, segunda coisa, tá? Segunda coisa que eu aplicaria na minha rotina de estudo, tá? Sono. Uma prioridade na minha rotina seria o meu sono. Escreve aí, segundo comportamento comprovado cientificamente para reduzir a procrastinação, tá? Sono. Eu colocaria como prioridade na minha vida o sono. Arruma um emprego para trabalhar só no período da tarde, período da noite, né? Não estuda no período da noite. O pior horário para você estudar é no período da noite. Isso prejudica o teu sono, tá? Esse é o pior horário para você estudar é na noite, tá? Prejudica demais o teu sono reparador, tá? Inclusive, é durante o sono que vai ter a reparação cognitiva, a reparação física, né? Esse reparo neurofisiológico é durante o sono. Então, é importante que você tenha um sono reparador para quê? Para que no outro dia você tenha energia. Lembra? A procrastinação é gastar menos energia. Se você não tem energia para estudar, se não tem vontade para estudar, você vai tender à procrastinação. Você vai tender a procrastinar. Então, o sono deve ser colocado como prioridade na sua vida, tá? Enfim, dentro do Método da Mente tem uma aula sobre higiene do sono. Lá eu aprofundo mais esses aspectos da higiene do sono, tá? Mas, de forma resumida aqui, é você dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. 2 horas antes de você ir dormir, né? 2 horas antes, você não mexe mais nas redes sociais, você para de ver as redes sociais, você acalma sua mente, faz uma meditação, toma um chá, né? Escuta uma música calma, toma um banho quente, né, para relaxar. Enfim, tem várias formas de você fazer a higiene do sono, tá? Acorda sempre no mesmo horário, ok? E quando você acordar, é fundamental que você seja exposto à luz solar. Então, vai na frente da sua casa, né? Abre a janela, abre a porta, se expõe à luz solar, tá? Isso ajuda bastante o teu cérebro a entender que você está acordado. Às vezes, só a luz do teu quarto ou do local onde você estuda não vai ser eficiente. Então, o que eu faço, tá? Eu acordo, tomo um banho gelado, né, para aumentar meu cortisol de manhã. O cortisol matinal é extremamente importante, né, para você ligar o cérebro, dar aquele alerta. Faço banho gelado, escovo os dentes com a mão esquerda, né, com a minha mão contrária, e tomo 1 litro de água. Quando eu tô tomando esse 1 litro de água, eu vou na minha sacada aqui. Então, eu vejo a sacada, bate o sol ali, e eu tô sendo exposto ali à luz solar. Então, 10 minutinhos já dá esse up, né? Tu já fica mais revigorado, você tem mais foco ali, tá? Então, o sono é uma prioridade, tá? O mínimo, 7 a 8 horas de sono por dia, tá? Esse é o mínimo, ok? Então, regular esse ciclo, né? A gente chama de ciclos circadianos, os ciclos, né? Sono, vigia, sono, vigia. Então, regular bem esse ciclo é fundamental para aprendizagem e memorização. Se você aprende e memoriza, você não vai ter vontade de procrastinar. Se você acorda com vontade, com energia, com foco, com motivação, porque tem pessoas que acordam morrendo. O cara é saudável, não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, e o cara tem 20 e poucos anos e acorda morrendo. É incrível isso. Né? É bizarro isso. Por quê? O cara tem saúde, tem tudo, só que ele acorda de manhã o quê? Desmotivado, sem vontade, sem energia para estudar. Né? O cara jovem, saudável e não tem energia. Por quê? Porque o sono dele é ruim, ficou até 3 horas da manhã mexendo nas redes sociais, gastando energia cerebral, né? Um outro detalhe, né? Porque a procrastinação é gastar mais energia. Por que redes sociais é contraindicado? Porque as redes sociais gastam mais energia. Entendeu? Por quê? A maioria das pessoas não vê uma aula, né? Olha quantas pessoas tem aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho quase 50 mil seguidores. Tem 30 pessoas aqui me assistindo. O resto tá fazendo o quê? Tá rodando as redes sociais, tá ali com o dedinho, ó, torrando energia cerebral. Tá ali, ó, com o dedinho, rodando as redes sociais, torrando, gastando energia cerebral e procrastinando. Ninguém quer ficar aqui 1 hora e 10 minutos falando sobre neurociência, né? E no SISU a gente sabe,
no SISU, no ProUni, a gente sabe, o Enem não comete engano. Né? A gente sabe exatamente quem vai passar em medicina. O Enem, o SISU, o ProUni, eles não cometem engano. A gente sabe exatamente a pessoa que vai passar e a pessoa que não vai passar.